a estética da PPR. Muitas vezes, nesse momento que a gente está fazendo a estrutura, a gente prova a estrutura em boca, a gente não tem a noção do volume que vai ter de acrílico. Pode ser que se estendesse e você tem um volume bem grande, você consegue mascarar, mas até então a gente dificilmente sabe. Porque a gente está fazendo estrutura, a gente não viu ainda a base de prova e rolete de cera aqui. Então, se escolhe, né, opta por fazer até a crista ou um pouquinho além da crista, justamente para não afetar a estética dessa PPR. Mais uma vez mostrando aqui no canto inferior, né, a nossa cela lobular. Bom, tanto cela quanto conector menor são estruturas que elas são meio que já definidas, não tem muito, não fica variando para cada arco, para cada dente, diferente de um grampo de retenção que você tem grampo circular, grampo de Roche, grampo MDL, ou o conector maior, por exemplo, que você tem barra anteroposterior, barra em U, placa palatina e por aí vai. A cela ela tem que ter um formato de rede ou lobular justamente para reter o acrílico, e o conector menor ele vai ter o nosso formatinho triangular que a gente viu se originando do conector maior. Passando para o retentor indireto, essa é uma estrutura que eu acho muito legal porque ela é bem doida. O que seria o retentor indireto? Vamos lá. O retentor indireto, vamos dar uma lidinha aqui, ó. É toda estrutura, específica ou não, criada ou já existente, que auxilia indiretamente na retenção da prótese, mediante a força de tração ou compressão, que levaria à rotação da mesma, ou seja, a rotação da prótese, sobre a linha de fulcro. Não é à toa que tem a imagem desse carinha desesperado aqui no canto esquerdo e esse monte de mão levantada com dúvida, porque na hora que você lê isso aqui, você fica boiando. Então vamos aos poucos. Mais uma vez, é toda estrutura, específica ou não. Por que isso? Pode ser que tenhamos estruturas que a gente já planejou, porque a gente vem na sequência, lembra? Apoio oclusal, grampo de retenção, grampo de oposição, conector maior, conector menor, cela. E aí a gente começa a analisar o nosso retentor indireto. A questão é, na hora que a gente avalia o nosso retentor indireto, pode ser que uma dessas estruturas que a gente já planejou passe a atuar também como retentor indireto. Por isso que ela pode ser específica ou não. Ou seja, na verdade, está atuando também como retentor indireto, embora ele foi feito para ser um apoio oclusal, por exemplo. Então, ele não é um retentor indireto específico. Eu não criei esse componente para ele agir como retentor indireto. No entanto, esse componente também vai atuar como um retentor indireto. Deu para entender? Por isso que ele é específico ou não, ou seja, é um componente que não foi especificamente criado para atuar como retentor indireto, como um apoio, por exemplo. Um apoio oclusal ele pode atuar como retentor indireto. No entanto, há situações que, após a gente ter feito toda essa sequência de apoio oclusal, grampo de retenção, grampo de oposição, conector maior, conector menor, cela, na hora que a gente vai ver o que está atuando como retentor indireto, não tem nada. E por isso a gente tem que criar um retentor indireto específico. Por isso que é uma estrutura que pode ser específica, ou seja, eu tenho que criar um retentor indireto. Porque até esse momento não tem nenhum componente atuando como retentor indireto. Ou não. Na hora que eu avalio, eu analiso o meu caso, eu já tenho uma estrutura que não é um retentor indireto, mas está atuando também como um retentor indireto. Por isso, ele é um componente que é específico, é uma estrutura específica, ou seja, eu criei um retentor indireto para agir como retentor indireto, ou não. Eu já criei um apoio, por exemplo, e na hora que eu vejo, esse apoio também está atuando como retentor indireto. Por isso que está aqui também, ó, que é específico ou não,
criada ou já existente. Eu posso ter que criar o meu retentor indireto, porque até agora nenhum componente que eu planejei vai assumir tal função de retentor indireto, ou já existente. Ou seja, tudo do que eu já criei até o momento, na hora que eu analiso, tem um apoio atuando como um retentor indireto, tem um grampo de retenção atuando como um retentor indireto também. Ok? Que auxilia indiretamente na retenção da prótese mediante força de tração ou compressão. O que seria isso? Você fala, pô, auxilia indiretamente na retenção da prótese. Por quê? Quem que atua diretamente na retenção da prótese? Retenção da prótese, quando a gente fala em retenção, a gente vai pensar o quê? Em grampo de retenção. O grampo de retenção, num primeiro momento, a função dele, que a gente vai falar mais para frente, mas já eu tenho que falar um pouquinho aqui, é reter a prótese mediante a forças que levaria ao seu deslocamento no seu eixo de inserção. Ou seja, na hora que o paciente coloca a prótese, a gente tem que o grampo vai se